Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao terceiro webinário Descomplicando a Prevenção, em comemoração ao 18º aniversário da Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Durante essa semana, iremos apresentar uma série de palestras que incluirá o passo a passo para obter o licenciamento do seu empreendimento. Então, não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube, o Capacitação DAT CBM-MG. Exibiremos um vídeo por dia a partir das 15 horas. Conto com a participação de todos. A palestra de hoje será ministrada pelo capitão Johnny Franco de Oliveira. Bacharel em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar, o capitão Johnny é credenciado em análise de processos de segurança contra incêndio e pânico. Foi analista no Centro de Atividades Técnicas por 3 anos e, por 2 anos, foi membro do Conselho Consultivo de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais. Já na Diretoria de Atividades Técnicas, chefiou a Adjuntoria de Auditoria, a Adjuntoria de Recursos e Corpos Técnicos e a Adjuntoria de Normalização. Atualmente é chefe da Adjuntoria de Capacitação. Fiquem agora com a palestra Tipos de Licenciamento junto ao CBM-MG. Olá, eu sou o Capitão Johnny da Diretoria de Atividades Técnicas e vou falar sobre as formas de licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Bom, o licenciamento ou licença entende-se que é a concessão ou permissão para que alguma atividade seja exercida. Também pode ser considerado documento que se menciona essa permissão, e é nesse sentido que o Corpo de Bombeiros é um órgão licenciador no Estado de Minas Gerais, no que trata da certificação de que uma edificação ou espaço de uso coletivo possui as condições mínimas de segurança contra incêndio e sinistros para seu funcionamento. Bom, esse licenciamento de edificações e espaços de uso coletivo no Estado, ele é obrigatório e resulta no fato de que os empreendimentos também devem ser regularizados ou licenciados junto ao Corpo de Bombeiros. Esse licenciamento objetiva a segurança das pessoas e seus bens através da instalação de equipamentos e medidas protetivas e preventivas na edificação ou espaço de uso coletivo. A competência do Corpo de Bombeiros para ser um órgão licenciador no Estado de Minas Gerais tem início no artigo 142 da Constituição Estadual, que prevê para o Corpo de Bombeiros a competência para as atividades de prevenção e combate a incêndio e também para o estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer outro tipo de catástrofe. A Lei 14.130 de 2001 também trata da segurança contra incêndio e pânico no Estado e traz no seu artigo 2º quais ações serão desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros, a saber, a análise e aprovação do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, o planejamento, a coordenação e execução das atividades de vistoria de prevenção a incêndio e pânico, o estabelecimento de normas técnicas relativas à segurança das pessoas e seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe, e também a aplicação de sanções administrativas, nos casos previstos em lei. A Lei 14.130 de 2001 foi regulamentada pelo Decreto Estadual 44746 de 2008. Esse decreto também é conhecido como Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado de Minas Gerais. Ele traz como incumbência do Corpo de Bombeiros o exercício das ações previstas nesse decreto. Esse decreto pode ser subdividido ou organizado para melhor compreensão da seguinte maneira. Ele traz os conceitos relacionados à prevenção. Em sequência, apresenta as formas de aplicação de legislações antigas, como se dá a tramitação de processos junto ao Corpo de Bombeiros, traz também informações sobre a aplicação de sanções administrativas, os recursos e também, e por último, no seu anexo, traz a classificação de uso e ocupação das edificações, o que é muito importante saber para a definição de risco e também de medidas preventivas para as edificações e espaços de uso coletivo. Bom, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros são as normas elaboradas pelo Corpo de Bombeiros para a definição dos parâmetros mínimos de instalação e também de uso das medidas preventivas ou equipamentos de prevenção. A Instrução Técnica 01, eu destaco, ela trata de procedimentos administrativos, como se dá a tramitação, formas de apresentação de projetos e também traz as tabelas de definição das medidas preventivas. A Instrução Técnica 02 traz a terminologia e os conceitos de proteção contra incêndio e pânico. Já a 03 trata dos símbolos gráficos necessários para os projetos de segurança contra incêndio e pânico.
As demais instruções técnicas tratam das medidas preventivas, sendo que são 42 no total, das quais a 01, a 02 e 03 são específicas para as formas de apresentação de projeto e elementos que devem compor esse projeto. As outras 39 tratam de medidas preventivas relacionadas diretamente aos parâmetros e configurações dessas medidas. O licenciamento de edificações, espaços de uso coletivo e, por sua vez, de empreendimentos no Estado, que é obrigatório que seja feito junto ao Corpo de Bombeiros, ele se dá de forma que contemple as edificações que possuem um risco ínfimo ou que pode ser desconsiderado, que são as exceções do licenciamento, ou seja, as edificações que são dispensadas desse licenciamento. Pela previsão normativa, são as edificações residenciais unifamiliares classificadas como A1, ou seja, residenciais unifamiliares de acordo com o anexo do decreto, as empresas instaladas em edificações com áreas de até 200 metros quadrados e classificadas como baixo risco, e os profissionais autônomos em empresas em domicílios fiscais. Isso resulta em 3 modalidades ou 3 caminhos para se obter o licenciamento de empreendimento, edificação, área de risco ou espaço de uso coletivo no Estado, junto ao Corpo de Bombeiros. O primeiro deles é fazendo jus à dispensa, no qual a edificação ou espaço de uso coletivo ou empreendimento está dispensado de licenciamento. Ele obtém, por sua vez, a declaração de dispensa de licenciamento. O outro caminho é quando o risco é baixo, ou seja, não tão baixo a ponto de obter um licenciamento e não tão alto a ponto de que sejam exigidas medidas mais rigorosas. Então, esse de baixo risco ele pode obter o certificado de funcionamento provisório, que por sua vez deve ser feito um trabalho para que haja obtenção do certificado definitivo ou licenciamento definitivo, através do AVCB ou auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E o último caminho são para as edificações que já apresentam um risco maior e que deve seguir todo o rito processual para obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros ou licenciamento definitivo. Bem, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou AVCB, ele é obtido através da apresentação de um processo de segurança contra incêndio e pânico, ou projeto de incêndio, ou projeto de prevenção, né, como comumente é conhecido, e ele é esse documento que garante que a edificação está licenciada e possui as condições mínimas de segurança. O documento traz todas as características da edificação para que ela possa ser devidamente identificada, traz alguma observação ou detalhe que tenha sido registrado no projeto ou na vistoria em loco que seja pertinente de registro e traz elementos de segurança para a sua verificação. O certificado de funcionamento provisório, da mesma forma, traz toda a identificação da edificação. Ele tem validade de 1 ano, dentro do qual deve ser providenciado a tramitação do processo de segurança contra incêndio e pânico para obtenção do licenciamento definitivo. E a dispensa de licenciamento para aquelas edificações ou empreendimentos, espaços de uso coletivo que possuem um risco ínfimo e, por sua vez, fazem jus à dispensa de licenciamento. Então, dentro dos 3 caminhos apresentados, nós temos a resultante aqui de obtenção do AVCB, que tem validade de 3 anos para edificações ou espaços de uso coletivo destinados à reunião de público, 5 anos para as demais edificações, seja o risco baixo ou alto, de acordo com os parâmetros do exercício da atividade. Aqui eu excetuo os projetos de evento temporário. O licenciamento provisório tem validade de 1 ano, se aplica para baixo risco. E a dispensa de licenciamento se aplica para residencial unifamiliar, empreendimento com área inferior a 200 metros quadrados e baixo risco. Bom, as fases do processo de segurança contra incêndio e pânico são protocolo de projeto de segurança contra incêndio e pânico, análise do projeto de segurança contra incêndio e pânico, execução do processo de segurança contra incêndio e pânico aprovado, a vistoria para a emissão do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, a emissão do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e, caso necessário, o acionamento do corpo técnico e também a apresentação de pedido de reconsideração de ato e recurso. Esse rito processual, tal qual apresentado, é um rito completo, que se observa principalmente na apresentação do projeto técnico, que vai resultar na obtenção do licenciamento definitivo. Os demais caminhos de licenciamento ou formas de licenciamento, o provisório ou a dispensa, não seguem esses processos ou ritos, né, completamente. Por exemplo, o que obtém o licenciamento provisório, ele obtém o seu certificado de licenciamento definitivo através do protocolo,
sem que haja análise prévia do processo de circunstância de pânico, mas há a execução do processo, tal qual um projeto que foi elaborado, que é verificado em loco para a vistoria de emissão da VCB. Bom, para ficar clara a classificação das formas de apresentação, temos que o Corpo de Bombeiro trabalha com 3 modalidades: o projeto técnico, o projeto de eventos temporários e o projeto técnico simplificado. O projeto técnico ele tem que possuir pelo menos uma das seguintes características: área total acima de 750 metros quadrados, edificação com altura superior a 12 metros, ser um local de reunião de público, classificado tal qual o anexo do decreto, como grupo F, com população acima de 100 pessoas. Ele deve possuir a projeção de sistema hidráulico de combate a incêndio, como hidrantes, chuveiros automáticos, e também onde se pleiteia a isenção de alguma medida através da utilização de separação de edificações do área de risco, ou seja, qualquer uma dessas características é suficiente para que seja definida a modalidade de apresentação através de projeto técnico. Já o PTS ele tem que possuir cumulativamente as seguintes características: não se enquadrar nos requisitos para projeto técnico, também projeto de evento temporário, e também não se enquadrar na modalidade de dispensa ou isenção do licenciamento, ou seja, não pode ser enquadrado como projeto técnico ou projeto de evento temporário, e também não pode se enquadrar na dispensa. O projeto técnico de evento temporário possui algumas particularidades que são previstas em instrução técnica própria, que é a instrução técnica 33, que trata das configurações do evento para definição de risco e também das formas de apresentação. E aqui eu destaco que não é permitido a apresentação ao protocolo de projeto de evento temporário para edificações que já foram ou já são liberadas para realização de eventos, festas e atividades de reunião de público, e que seja dada muita atenção aos prazos para apresentação dos projetos de evento temporário, sendo que, de acordo com o risco, esses prazos variam. Toda a relação desses riscos, dos prazos e das características específicas para a apresentação do projeto técnico se encontra previsto na Instrução Técnica 33. Bom, para obter o licenciamento de edificações e até mesmo dos eventos, quando esse for obrigatório, é um procedimento simples. É necessário a contratação de um responsável técnico, seja um engenheiro ou um arquiteto, tal qual a legislação hoje prevê, a elaboração de um projeto de incêndio, é necessário o protocolo de um projeto para análise e aprovação, através do pagamento de uma taxa de segurança pública, é necessária a instalação dos equipamentos de prevenção conforme o projeto, e também é necessária a solicitação de uma vistoria para emissão do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou seja, aquela vistoria em que se verifica no local se os equipamentos de prevenção foram instalados como o projeto, mediante o pagamento de uma taxa de segurança pública. A Instrução Técnica 01, que traz as medidas preventivas, e a definição dessas medidas de acordo com as características de edificação, ela especifica algumas características necessárias para que possa ser definido esse risco de forma precisa e, através desse risco definido e dessas características bem elencadas, possa ser definido quais medidas vão ser necessárias para a edificação. Então é necessário saber o uso e ocupação da edificação, destacando aqui que essa relação se encontra no anexo do decreto 44746. É necessário utilizar a área total da edificação e também a sua altura. É preciso conhecer o ano de construção, ou se a edificação ainda vai ser construída. Saber a carga de incêndio, como referência para essa definição ou essa informação, temos a Instrução Técnica 09 do Corpo de Bombeiros. E deve-se identificar e utilizar a tabela correta do anexo A da ET 01. São várias tabelas em que, de acordo com o tipo de edificação e do seu uso e ocupação, as medidas preventivas são apresentadas e definidas para cada uma delas. Bom, quanto à forma de apresentação do processo de licenciamento, é levado em conta a classificação de risco a proteger, em especial se a edificação possui um alto risco de incêndio e pânico ou um baixo risco de incêndio e pânico. Isso se aplica para as empresas, áreas de risco, espaços de uso coletivo e edificações. Bom, a definição do grau de risco também se encontra na Instrução Técnica 01 e ela leva em consideração a ocupação e o uso. Aqui tem-se um exemplo de definição de uso-ocupação, de acordo com o anexo do decreto 44746, para as edificações de uso residencial. O decreto traz outras ocupações, como do grupo B, serviços de hospedagem, grupo F, locais de reunião de público, grupo I, industriais.
Outro parâmetro para definição de grau de risco é a altura de edificação. Outro parâmetro ainda é a área total, seja ela construída ou utilizável, da edificação ou espaço de uso coletivo ou do empreendimento. A população, se é um local que recebe muita população, uma população menor, concentração menor. Esse é um parâmetro também para a definição do grau de risco. A carga incêndio, que se refere ao material possível de ser queimado e o potencial que ele tem de emissão de calor. A presença de riscos especiais, como se há no local ou não tanque de líquido combustível ou inflamável. E todos esses fatores são determinantes para que a edificação possa ser classificada como de alto risco ou baixo risco. Sendo que, especificamente, para ser de alto risco, ela tem que possuir algumas dessas características. Área construída superior a 750 metros quadrados. Se a edificação possuir mais de 3 pavimentos, lembre que falamos da altura da edificação. Se for um local de reunião de público com lotação superior a 100 pessoas. Se ela possuir subsolo com uso distinto da atividade de estacionamento. Se possuir líquido inflamável combustível armazenado. Ou se possuir gás liquefeito ou de petróleo, o GLP, acima de 190 kg. Então, qualquer uma dessas características é suficiente para que a edificação ou empreendimento seja classificado como de alto risco. Além disso, vai ser considerado como de alto risco a empresa que apresentar uma das seguintes condicionantes. Atividades econômicas listadas na tabela H.1.2 da IT 01, do anexo H, ou seja, algumas atividades econômicas descritas através do CNAE já são consideradas automaticamente como de alto risco. Também esse empreendimento, se ele ocupar totalmente ou apenas parte de um imóvel que possua, no mínimo, um dos condicionantes do item H1.1, aquele que nós expressamos, área superior a 750 metros, mais de 3 pavimentos, armazenamento e utilização de LP em quantidade superior a 190 kg, como nós já falamos. E se as atividades forem exercidas em um imóvel que compõe patrimônio histórico-cultural, também automaticamente esse empreendimento vai ser considerado, ou a empresa vai ser considerada como de alto risco. Além disso, empreendimentos que possuem comercialização ou armazenamento de líquido inflamável combustível, como disse a questão do GLP, ou também que lide com produtos explosivos ou substâncias com alto potencial lesivo à saúde humana, meio ambiente e ao patrimônio. Destaco aqui que as demais edificações que não se enquadrarem como de alto risco serão de baixo risco e que a regularização e licenciamento de edificações e de empreendimentos é necessária no Estado de Minas Gerais que seja feito junto ao Corpo de Bombeiros quanto às condições mínimas de segurança para funcionamento. Para a regularização das edificações propriamente ditas, pode ser utilizado o sistema informatizado do Corpo de Bombeiros, o InfoCip, e para o licenciamento ou regularização dos empreendimentos, esse pode ser feito através do portal da JUSENG, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sendo que é necessário que haja um registro de pessoa jurídica, destacando que se o empreendimento for de alto risco, já vai ser indicado, ainda que no portal da JUSENG, o direcionamento para a regularização e licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. E por fim, todos os empreendimentos que obterem a dispensa de licenciamento ou edificações ou espaços de uso coletivo que obterem essa dispensa também estão sujeitos à fiscalização do Corpo de Bombeiros. É isso. Se quer saber mais sobre o nosso processo de licenciamento, continue acompanhando a nossa playlist. Obrigado. Espero que tenham gostado e aproveitado ao máximo a palestra de hoje. E não se esqueçam, amanhã teremos a palestra com o Tenente Edmar, esclarecimentos sobre o questionário da JUSENG. Esperamos vocês às 15 horas. Até lá!